Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, existiam 152 fábricas de conservas de peixe em Portugal. A partir dos anos 50, a concorrência reduziu-se drasticamente para as 21 fábricas atuais. Durante décadas, consideradas como alimento dos pobres e dos militares, as conservas de peixe voltaram a ser um ícone nacional. As empresas que resistiram mantiveram a qualidade associada à indústria conserveira portuguesa, apostaram no marketing e alargaram a variedade de peixes dentro das latas. Apesar da inovação e do aumento de produção, com a introdução de novos produtos e a conjugação de métodos de produção tradicional e industrial, Portugal continua a ser um cliente fraco de si próprio. Novos mercados exportadores surgem. O consumo democratiza-se e as conservas portuguesas andam agora na boca de toda a gente. A Segunda Guerra Mundial foi um período muito bom para as conservas. Produziu-se muito. Na altura, o meu pai recorda-se que as fábricas todas fabricavam uma marca chamada Marca Nacional, que era uma lata branca, que tinha as 5 quinas em azul. Julgo que normalmente fala-se muito do wolframio, da importância que teve nestas relações políticas e comerciais, mas quando observamos, por exemplo, a documentação diplomática que existia entre os diplomatas alemães e portugueses, verificamos que a exportação dos lotes de conservas eram uma constante para assegurar, por outro lado, que da Alemanha se importassem produtos importantes. Portanto, as conservas acabam por ter esse papel estratégico muito importante também durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez mais, é necessário alimentar exércitos, uma vez mais, é necessário alimentar populações desalojadas, uma vez mais, as produções agrícolas da Europa estão perdidas fruto do conflito militar e este é, de novo, um momento de oportunidade. A procura é de tal forma acentuada que durante esses anos, em qualquer sítio onde se possam juntar algumas máquinas, surgem fábricas. Fábricas que vão produzir de modo algo débil, muitas vezes produzindo conserva de má qualidade e como está bom de ver, quando termina a Segunda Guerra Mundial, temos aqui um momento de crise, porque muitas dessas fábricas mal equipadas, subdimensionadas, incapazes de responder agora, no pós-guerra, à qualidade que os mercados importadores exigem, acabam por não conseguir responder e acabam por encerrar. E há também gente que faz fortuna não só porque está a fornecer muita conserva, mas também porque não está nada preocupado com a qualidade da conserva que envia. Que, sem qualquer tipo de problema, enchem as latas com areia, com madeira, com serrinho. Claro que aqui o objetivo é que essas latas não cheguem ao seu destino.
Não podemos dizer que Setúbal exportou para um lado da guerra, não de todo. Setúbal exportou para ambos os lados da guerra e isto tinha muito a ver com a posição política do industrial e do patrão. E estes próprios industriais tinham contactos absolutamente privilegiados nos países para onde queriam exportar. Inclusivamente recebiam notícias se o barco que levava o carregamento que eles iam fazer era um barco que seria abatido ou não. E só isto explica o facto de alguns dos industriais fazerem carregamentos de latas com serradura, não é? Ou de lata vazia, porque já sabiam que não valia a pena desperdiçar peixe com aquele carregamento porque ele iria ser abatido. A espionagem estava atenta e já sabia que muitas vezes ao passar ali o Otão ou a Serra da Rábida, melhor dizendo, estavam os contrários para deitar o navio ao fundo. Era uma das características, de um lado e do outro. Quem fornecia essas supostas latas de conserva com peixe, mas que afinal levam outras coisas, tratam de rapidamente informar da saída destes barcos. Por exemplo, dizendo aos informadores alemães que no dia X vai sair um barco carregado de conservas em direção à Inglaterra. E é assim que as sardinhas portuguesas em conserva levam a todo o mundo, impondo o nome de Portugal, a notícia de uma das mais importantes e úteis atividades nacionais. Em 1960 pretendia averiguar quantas fábricas de conservas havia, de conservas de peixe, havia em Portugal. Haviam cerca de 400. A maioria situadas no norte, portanto, em Matosinhos. Cerca de 400 fábricas, aqui só em Portimão, Ferragudo, por aqui por esta área, eram cerca de 18 fábricas. As primeiras fábricas em Portimão, ou melhor, aquilo que se chama o Centro Conserveiro de Portimão, nas duas margens do Arade, fazem parte de Mexilhoeira, Parchal, Ferragudo, Portimão, até inclusive de Carvoeiro havia uma fábrica. Isso era o Centro Conserveiro de Portimão. Toda a primeira metade do século XX foi, digamos, um crescendo, tendo em conta, obviamente, as grandes guerras mundiais, porque, de facto, a conserva era um alimento de guerra, não é? E, claro, depois, nos anos 70, 80, foi, digamos, o fim deste movimento todo, deste tal paradigma que se transformou no turismo depois. Há cerca de 6 anos eu visitei o Museu de Portimão. Eu percebi aí que houve 23 fábricas no passado e muitos trabalhadores. O que eu acho terrível é de ter perdido todo este saber fazer, toda esta cultura. Produzir conservas é uma atividade muito nobre, tão nobre que é produzir um bom pão. E estas atividades manuais têm que voltar a aparecer na nossa sociedade, principalmente a vontade de recuperação de um saber-fazer industrial. E para nós é fundamental, através das nossas pequenas preparações, de dar as letras de nobreza de toda uma fileira que está realizada nesta região. Eu tive a felicidade de estar ligado a uma empresa que era das mais importantes e que tinha uma marca de conservas de sardinha e de cavala, que é a marca que ainda hoje se vê aqui no museu, que é La Rose. Começamos a trabalhar com duas marcas, que curiosamente era a marca Maurícia, que era o nome da minha bisavó, e o nome do meu bisavô era a marca Luças. A marca Luças conquista o mercado grego por causa do nome. Portanto, São Lucas era grego, um santo muito querido na Grécia, e, portanto, foi fácil a entrada no mercado grego. Portanto, o meu avô iniciou a sua carreira profissional na venda de sal e óleo e azeite para a indústria conserveira. Entretanto, em 1942, abriu uma fábrica em Matosinhos, que era a detentora da marca Alva e da marca Minerva. Quando terminou a guerra, esse mercado teve uma quebra abrupta. O meu avô viu noutros mercados que não estavam a ser explorados, mas ele viu uma oportunidade. Foi o caso, por exemplo, de países onde os militares tinham lutado na Europa e na Ásia, que é o caso do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia,
E, entretanto, fruto da sua participação na guerra, começaram a familiarizar-se com esse tipo de produto. E o meu avô aproveitou-se a oportunidade e começou-lhes a levar esse produto, arranjando mercados alternativos ao mercado europeu, que já se encontrava saturado. A nossa vida em Matosinhos não começa logo como se pode pensar nos anos 50, que é quando eu venho também com o meu pai, morávamos nessa altura em Vilar do Santo António, e viemos para o Porto, não é? Como opção de um sítio efetivamente onde havia muita pesca, mas o meu avô já tinha aqui uma fábrica alugada, o meu avô Manuel Ramires, em 1928. Depois, em 45, o meu pai, aqui em Laça da Palmeira, constrói, digamos, aquela que foi a nossa fábrica até há 3 anos, não é? Porque eu acho que ele tem uma coragem fantástica quando larga amigos e toda a sua vida industrial, inclusivamente, no Sul, no Algarve e em Lisboa, não é? E vem para o Norte, e aí no Norte, com certeza, digamos, estavam aqui todas as condições reunidas, e ainda anterior a eu ter vindo para o Porto, que foi em 1950, em 1945, ele faz uma nova fábrica aqui, no meio também do nada, como nós estamos hoje aqui, não é? Pela manhã cedo regressam as traineiras ao Porto. Na névoa das primeiras horas do dia, mal se podem distinguir os contornos dos pescadores, procedendo ao transbordo dos cestos com o peixe, para as chalandras que os transportam depois para a terra. Tarefa difícil e perigosa a do desembarque do peixe na rampa do pescado. Nos dias de abundância de peixe, e quando o mar se agita convulsivo, é tal a confusão que muitos são os desastres que ali se verificam. É ainda mais lamentável por se saber que é Matosinhos um dos primeiros centros conserveiros, possuindo uma frota de pesca de cerca de 150 traineiras, com uma população ativa de 6.000 pescadores, arrancando ao mar cerca de 3 milhões de cabazes, que atinge em média a importância de 160.000 contos em cada safra. Felizmente, e graças a uma louvável medida do Governo, estas primitivas condições de trabalho vão desaparecer com a construção já prometida de um porto de pesca no local onde existe atualmente a praia de Matosinhos. 6 huiles normales et 6 piquantes. 6 petites huiles et 6 piquantes. Voilà. Oui, petites. En principe, les petites sont meilleures. C'est ce qu'elle dit, c'est une question de goût. Elle a reconnu que normalement les petites sont meilleures. Piquante, si c'est comme celle qu'on avait, ça crache. Todo o processo é feito manualmente, desde a origem até aos dias atuais. É um processo em que só tem 3 máquinas, que é a cozedura, que é a cravação e que é a esterilização. Isto é uma família, não é robôs, elas trabalham. Antigamente havia aqui uma creche, elas traziam os filhos de manhã, era gratuito, levavam-os embora quando saíam. Portanto, a nível de relação com o pessoal, é uma família completa. Comecei com 13 anos a trabalhar aqui, tenho as origens todas aqui. Criei aqui a minha filha, havia uma creche lá embaixo, na parte do quintal, onde tinha uma senhora que olhava por elas. Minha filha esteve aqui até aos 3 anos. Comeu muita sardinha daqui. A minha função é refinar o azeite. Eles trazem o azeite da cravadeira, viram-o num depósito, eu puxo para outro depósito e ligo a máquina para refinar o azeite. Depois sai limpinho e vai para a lata. Quando vim para aqui, entrei pela produção, estive na produção há alguns anos, fiz um bocadinho de tudo e agora faço marcação de papel, o papel é marcado os lotes, que depois as minhas colegas vão embalar as latas, que é para depois seguir para o cliente. Esta fábrica vai fazer 100 anos, não é? Por isso, e todo o método é igual, há 100 anos. Antigamente havia 52 fábricas em Matosinhos e que empregavam à volta de 6.000 mulheres. Era o alvo da indústria conserveira aqui em Matosinhos. Aqui o Porto de Pesca tinha 200 barcos, agora atualmente tem 20. E depois começou a haver o declínio da indústria conserveira. O setor conserveiro e, naturalmente, também a Conserveira do Sul exportava quase 90% da sua produção para outros países. E praticamente toda a sua produção era absorvida para o mercado externo. A nossa empresa emprega 95 pessoas, na sua
quase totalidade naturais aqui da cidade. E na década de 60, na década de 70, as fábricas empregavam 200, 300, 400 pessoas, muitas delas em trabalho temporário, mas foi também um princípio básico que o meu avô sempre teve, foi de que nem havia épocas de defesa e de paragem da produção e quem estava fazia parte da equipa permanentemente. Nós, por exemplo, num conjunto de 200 mulheres nesta fábrica, nós tínhamos um chamado quadro efetivo, que era teoricamente efetivo, eram 30 mulheres. Assim que eu entrei com 13 anos, fui logo para a carregadeira das latas, entrei logo no quadro, fui ganhar mais. Depois, como íamos para as máquinas, ganhávamos mais. Eu trabalhei sempre nas máquinas. Minha irmã empurrava a lata. E eu estava à boca da gravadeira. Era bom. Aquele tempo era muito bom. Não tinham horário de trabalho. Trabalhavam quando havia peixe. Quando não havia peixe, não eram chamadas. O começar era sempre às 8 da manhã. Agora o acabar não tinha hora. Quando acabasse, acabava. Estávamos durante o dia em casa, o dia inteiro em casa. E à noite, quando os barcos vinham com peixe, a fábrica apitava para a gente ir trabalhar e a gente tinha que ir. Era a noite inteira até o outro dia de manhã. E os filhos em casa, à espera. Para quem trabalhava com as máquinas, assim como eu, a gente não tinha hora para sair. Tanto dava para sair à meia-noite como para sair às 3 da manhã. E imediatamente a primeira coisa que o mestre da fábrica fazia era tocar a sereia para chamar o pessoal. Portimão, aqui, a zona de Portimão, e do lado de lá, portanto, a freguesia de Lagoa, Ferragudo, por ali, eram várias fábricas, cerca de 18 fábricas, como disse, e todas a apitar quase ao mesmo tempo. Eu tinha dificuldade muitas vezes em distinguir, elas distinguiam o apito, e assim que ouviam o apito, vinham por aí a pé, logicamente, vinham a pé e vinham para a fábrica. Morava na Rocha e vinhamos a pé aqui para São José, aqui em Portimão. Levávamos o quê? Aí uns 3/4 de hora de caminho. E era um esforço, de facto, muito grande, e houve a ideia, isso foi ainda do meu tio-avô, de se fazer um bairro operário para os trabalhadores. E eu, numa hora, tinha que ir a fugir, dar de mamar ao meu filho e voltar. Numa hora. Que nem a criança mamava como via de ser, e eu chegava para o trabalho arrebentado. Traziam as crianças e deixavam na creche. Portanto, a fábrica tinha uma creche, com uns caminhas pequenas, onde as crianças vinham e ficavam, e havia pessoas responsáveis nas creches que tratavam dessas crianças, enquanto as mães estavam a trabalhar. A empresa, nessa altura, estamos a falar de anos 30, anos 40, foram pioneiros, não só na assistência social às crianças, filhas dos trabalhadores, e que não as podiam deixar, não tinham com quem as deixar, mas também com a fixação de reformas para aqueles que atingiam determinada idade, homens ou mulheres, e já não podiam trabalhar. Em 1991, este museu é adquirido pela Câmara Municipal de Setúbal, exatamente para albergar o Museu do Trabalho. Abre-se com 2 coleções, que era a coleção de indústria conserveira que está aqui e a coleção do Michel Giacometti. Esta provém de diversas fábricas. É importante dizer que no período do abandono delas, esse abandono é um abandono total. Portanto, a maior parte das maquinarias, dos documentos, dos arquivos, ficaram nas próprias fábricas ao abandono. E em Setúbal fez-se uma grande operação de resgate e depois com muita doação de industriais e até sobretudo de operários, que doam os pequenos instrumentos de trabalho que tinham guardado em casa, doam-nos fotografias de família, mas sobretudo, e o mais importante para o museu, doam-nos as suas histórias de vida. E a imagem que eu tenho mais forte era o movimento da entrada do peixe. O peixe vinha da zona da Lota, que também fica a 100 metros, e depois vinha em carroças. Carroças puxadas por cavalos. O empedrado e o trote dos cavalos faziam as caixas de saltar, e então ficava uma pista de peixe desde a Lota até a entrada das fábricas. E eu lembro-me de ver gente
Temos que nos lembrar que estamos no pós-guerra, são anos, pelo menos aqui em Setúbal, anos de fome. Havia gente atrás das carroças a apanhar peixe para dentro do avental. Em meados de março de 1961, a União das Populações de Angola, UPA, claramente ligada aos interesses do imperialismo norte-americano, antecipa-se ao MPLA no norte de Angola. O exército português tinha até 1961 uma reduzida presença em Angola. Os colonos e a população branca sentiram-se desapoiados e rapidamente se organizaram e armaram respondendo à violência da UPA com a sua própria violência. Acentuou-se por este modo os abismos provocados pelo próprio colonialismo. De 1956, decidimos criar o PAIGC para desenvolver a luta clandestina contra o colonialismo português. Depois do 25 de Abril, a última que eu trabalhei foi a São José, que o deu por falido, ficaram a dever muito dinheiro à gente, começa as greves, começa os patrões não pagar, tivemos 7 meses que não recebíamos, eu como pertencia à intersindical, mandávamos fazer mesmo paralisações, eu entrava no escritório, pedia vales para as pessoas e as pessoas passavam dificuldades. A gente trabalhava, todos os dias saía caminhões, contentores de conserva. Exclamavam sempre que não nos tinha dinheiro para pagar. Todo mundo combinou. A gente bateu com a tesoura na mesa e disse, acabou, não se trabalha enquanto o patrão não nos pagar. O mestre, que era muito lá do patrão, foi ao escritório e foi avisar ao patrão que a gente não trabalhava enquanto não houvesse dinheiro. Ele ainda veio de lá de cima e veio guerrear connosco, né? Que a gente não podia parar o trabalho, tínhamos de trabalhar, e a gente disse que não. E o patrão vinha naquele grande carrão, como sempre, e parou no meio dali da entrada da fábrica, ainda a gozar com a gente, a rir. E eu cheguei ao pé dele e disse, a gente tem filhos, temos casa, temos água e temos luz para pagar. E para dar de comer. E ele disse que não tinha nada a ver com isso, não tem nada, não. Ainda começou com uma coisa a rir, a gozar. Ele tinha a janela do carro aberta e esguiou a mão à gravata. Eu assisti à cena e fui logo mandado para trás, porque aquilo eram movimentações políticas e perigosas. Eu morava num segundo andar, mas mesmo assim não pude ver mais daquela cena fantástica de ver um carro balançar 7 ou 8 vezes e tombar. Porque é que as senhoras terão virado o carro? Possivelmente porque não estavam satisfeitas com os 40 centavos que ganhavam ao fim de um dia, tendo começado às vezes o trabalho às 2 e tal da manhã, hora que tocava a sirene e que as fazia vir de casa a correr e que ao fim de um mês não chegava para o café e para o pão de segunda. Só com greves é que a gente conseguia alguma coisa. Antigamente, agora não. Antigamente conseguíamos. Qual é a situação da mulher aqui assim na Ilha do Pico? Na sua opinião?
as pessoas empregadas assim de repartições, é bom. Agora para as outras assim, mulheres que não têm estudos nem empregos, só aqui no verão e no inverno têm que ficar em casa, não. Esta fábrica, portanto, só trabalha no verão? É, sim, senhor. Nas outras épocas, o que é que fazem? Nos outros 9 meses? Trabalham no campo. Ajudam a família, não é? No campo? Exatamente. E em casa também? Sim. Há aqui na fábrica alguma união de empregadas, de operárias, já se uniram depois do 25 de Abril para fazer algum sindicato, para defender os interesses? Já, sim, sim. Durante 2 ou 3 semanas esta fábrica vai continuar a trabalhar. E de quem é que foi essa decisão? Essa foi uma decisão feita pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria das Pescas e pela exigência dos trabalhadores. O controle da fábrica, como é que se vai fazer? O controle da fábrica vai ser feito muito mais dos operários também. Os operários também têm a controlar e têm que dar um rendimento para isto andar para a frente. Pois. Portanto, isso significa que vocês estão confiantes em que a tal crise, desde que se trabalha, vence, não é? Estou muito convencido disso. É preciso boa vontade e força de todos para conseguirmos levar isto para a frente. No início dos anos 70, a indústria conserveira de Matosinhos, a indústria conserveira do nosso país, ia conhecer um momento de crise. Em grande parte, fruto da chamada crise petrolífera dos anos 70, que faz disparar os custos de produção, mas também por um outro motivo. É na década de 70 que o nosso setor conserveiro começa a sofrer uma forte concorrência da produção das fábricas de conservas no norte da África. A mão de obra é mais barata. A partir de determinada altura e na sequência da adesão de Portugal, já nos anos 80, à União Europeia e ao mercado único, as autoridades europeias, e muito bem, passam a exigir um outro tipo de controle ambiental às fábricas, que os obriga a grandes investimentos, passa a exigir, e muito bem, um controle sanitário. A União Europeia, e muito bem, exige salários justos para os operários. O Arraial Ferreira Neto é talvez o último grande testemunho de instalações dedicadas à pesca do atum. Data precisamente do século XVIII a criação da Companhia de Pescarias do Algarve, que administrava a armação do meio das cascas e que será a armação que estará na base da criação, depois no século XX, deste complexo edificado que é o Arraial Ferreira Neto. Os pescadores competia estar concentrados ao máximo na sua função, e para isso, naturalmente, teria que haver também algum conforto desse lado familiar. Portanto, Deus, pátria e família são conceitos que estão aqui também presentes nesta edificação, muito naturalmente, e corresponde ao espírito da época. Vivi, portanto, desde que nasci até 1972, até aos meus 14 anos, a altura em que esta armação deixou de ir para o mar, deixou de pescar e nós fomos para viver para Tavira. Vivia precisamente aqui, nesta casa aqui do canto, que dá também para a outra rua. O meu quarto, por acaso, era no outro lado e mesmo em frente à escola. Cada pescador tinha direito a uma parte. Cada um ia buscar a sua parte de peixe. O patrão, de vez em quando, mandava partir um atum que também era dividido pelos pescadores. O atum ia para Tavira, vinha do mar, nas embarcações, ia diretamente a Tavira, onde depois era vendido e carregado em caminhões para vários pontos, acima de tudo para Vila Real de Santo António, para as fábricas de conserva.
Nesta altura eu aqui tinha 26 anos. O peixe estando vivo custa menos a meter quando está morto. E assim o peixe ainda está vivo. Quando jogo o peixeiro, nessa a fechar, ajuda a embarcar para bordo do barco. Dou cabo do cabedal aqui, a carregar tanto o peso. A gente trabalhava os escravos, era de sol a sol, da armação lá do Areal, cabo o sino de noite. Às 5 horas da manhã já estava o sino a tocar. E havia um homem que era o calador, ia de porta em porta lá do Arraial a bater às portas. Levanta-se, levanta-se, levanta-se. Faziam a chamada e iam fumar. Sendo o atum um peixe selvagem, é um produto que tenderá cada vez mais a ter uma maior valorização no mercado. E o mercado, nos próximos 10, 15 anos, vai mudar muito, sobretudo nesta área das conservas do atum. Gerir uma fábrica nos Açores é exponencialmente mais difícil do que gerir uma fábrica no continente. Tem que saber responder com os meios que tem naquilo que, à boa maneira portuguesa, se diz desenrascar. Nas fábricas todas que trabalhei era polivalente. Fazia várias coisas. Não era só uma coisa. Tanto serrava peixe, tirava cabeças a peixe. Eu até já cheguei em latar peixe para latas. Tinha poucas mulheres e os homens iam ir latar peixe. Claro que a gente, quando está a escolher à mão, a gente escolhe os bocadinhos bons e limpa. Está-se trabalhando para a qualidade. E no início nem sequer câmaras frigoríficas tínhamos. O ser humano é que era tudo, é que fazia noite e dia, não havia descanso. E depois o peixe não podia esperar, tinha que se trabalhar. Porque houve um ano que tivemos muito peixe. Chegou a entrar 80 toneladas por dia. Contei 35 caminhonetes. Não era a mesma a ir e vir, eram 35 caminhonetes a cartar peixe toda a noite. O mar estava assim, mais talos. E eu fiquei à porta do escritório e eu olho e vejo o William descer uma traineira. Ele não tinha senão o quê? Parecia que era 4 dedos assim, acima da água. Ele vinha carregado. E eu vou ao cais, peguei o carro e fui ao cais e perguntei ao mestre Luís. E ele disse, está atestado. A caminhonete encostava ali, descarregava para o mar. Era tanto peixe. As conservas nos Açores têm um outro desafio que tem que ser encarado paralelamente com as fábricas de conservas, que tem a ver com a sustentabilidade da nossa frota da pesca do atum, que precisa de ser olhada de outra forma, precisa de ver aquilo que se fazem noutras paragens do mundo com frotas semelhantes, para nós conseguirmos ter mais matéria-prima de excelente qualidade, para nos ajudar no futuro a combater nos mercados internacionais. Em 85, começamos a fazer a frota azul do governo. E fizemos 9 barcos. Esta frota azul deu uma má fama de barcos de madeira. Por exemplo, o primeiro que a gente fez, o Açores, e 5 anos depois tinha o porão podre. É feio. Há pessoas que viviam aquilo, adoravam aquilo, que eram pescadores, que baleeiros, morreram. E esta gente mais nova, aquilo não diz muito. Portanto, isto é uma coisa que acaba e não leva muito. Isto havia aqui 3 estaleiros. Isto era um movimento grande aqui. 3, 4 barcos em cada estaleiro. E naquela altura, toda a gente queria um barco. Aquilo dava muito dinheiro. Primeiro, gosto de inventar. Se não consigo copiar, eu fui à Vila de Conde. E eu vi lá, naquela zona de porão, muito melhor que a gente fazia aqui. E é uma pena, porque isto acaba aqui, não há mais. Ali o meu vizinho tinha a minha idade, está acabado. Eu estou assim também, está. O irmão não vem já mais cá.
Portanto, isto está feito. Com pena. Aqui, felizmente, em Vila do Conde ainda temos 4 estaleiros a funcionar. Fazem uma média de 200 reparações anuais. Portanto, já vêm embarcações do Algarve, de Sesimbra, incluindo até de Marrocos. Vêm embarcações de todo lado, porque já não encontram mão de obra especializada capaz de executar certas obras. E, portanto, vêm a Vila do Conde, que é o último sítio em que se consegue fazer uma mudança de uma roda de proa, de um coral de proa, de um coral de polpa, dos cadastres e outras peças, não é? Portanto, este conhecimento não está descrito em forma nenhuma e, portanto, estamos a começar precisamente por aí. Seria uma perda muito grande num país com a cultura marítima que nós temos, seria uma perda enorme o desaparecer deste conhecimento. A frota da pesca costeira, entre os 12 e os 28 metros, são à volta de 410 embarcações, das quais 295 são em madeira. Portanto, a maior percentagem é em madeira. São embarcações que estão, em média de idade, muito próximo dos 40 anos. Essas embarcações estão com condições muito fracas. Muito brevemente, a frota precisa de ser mexida, precisa de ser pensada, precisa de ser estudada e naturalmente, remodelada. Portanto, a polveira teve início no centro da Póvoa de Varzim, mais ou menos em 1938, que esteve na Póvoa de Varzim até dezembro de 2012. Em janeiro de 2013 passamos para estas novas instalações, portanto é precisamente uma das fábricas mais modernas neste momento em Portugal. A nossa marca principal é a Minerva. Temos já vindo a recuperar outras marcas que estão de certa forma adormecidas. O caso da Alva, ou a marca Galeão, que está a ser vendida no continente. Utilizamos a sardinha, o atum, a cavala, o carapau, o bacalhau, com diferentes molhos e com diferentes preparações. Provavelmente seremos o maior fabricante da Europa de sardinhas sem pele e sem espinho. Nós, na fábrica anterior, só produzíamos cavalas e sardinhas e bacalhau. Nesta nova fábrica já estamos a produzir o atum e o atum, portanto, é o produto que mais procura existe na parte da indústria conserveira. Portanto, permitiu-nos não só dar um salto bastante importante na faturação, como também nas quantidades produzidas e, ao mesmo tempo, apoiou-nos na conquista do mercado nacional. O nosso grande problema está precisamente na aquisição de matéria-prima e alguns dos produtos, que é o caso, por exemplo, do atum, à exceção da pesca açoriana, todo o atum utilizado é importado. Eram muitas empresas conserveiras em Matosinhos. A indústria tinha um peso grande, efetivo. Agora a indústria conserveira tem um peso histórico. Para qualquer lado que se olhe em Matosinhos ou que se passe, alguma coisa está relacionada com a pesca ou com a indústria conserveira. Não existe família aqui que não tenha um tio, um pai, um avô que seja pescador e uma mãe ou uma tia que não tenha trabalhado ou que trabalhe na indústria conserveira. Fazemos um pouco mercados que não são muito habituais nas conservas nacionais, desde Macau, Hong Kong, na Ásia, Médio Oriente com Israel, Palestina, Estados Unidos, América do Sul, claro, os Palopes. A Portos começou em Macau. Hoje em dia continua a ser a marca mais importante de conservas no território macaense. Em Hong Kong é a marca importada que mais vende também. Na zona do Cantão é conhecido como o Lao Champai, que é a marca do velhote, do sábio. Nesses territórios a compra é instintiva. Faz contrafação de Rolex, de camisolas da Lacoste e conservas Portos, porque é realmente uma marca muito conhecida nesses mercados. Encaramos às vezes esta discussão com algum humor, porque se o dia os chineses começam a comer conservas, não existem fábricas capazes de abastecer o consumo que isso poderia representar. É curioso perceber que nós, europeus, portugueses, achamos que as conservas são de igual modo conhecidas em todo o mundo. Isso não é verdade. Por exemplo, na Ásia está-se muito habituado a nos alimentarmos com peixe fresco. E, portanto, é necessário habituar alguns consumidores, posicionar as conservas num produto de estilo de vida. A sociedade como um todo ganhará não só um alimento, mas também uma nova forma saudável de se alimentar.
Aqui, fundamentalmente, só trabalhamos atum e cavala e podemos, em alguns momentos, excepcionalmente, fazer sardinha também. Portugal concentrou muito da sua atividade no recurso mais importante que tínhamos, que era a sardinha, e foi esse o motor que permitiu que a indústria portuguesa fosse conhecida e ultrapassasse todas as fronteiras que conhecemos. Infelizmente, para se ter alguma dimensão hoje nesta atividade, se não se trabalhar atum, muito dificilmente se consegue. É necessário que em Portugal exista uma indústria com capacidade para poder ser competitiva com os grupos espanhóis que cá vêm vender. Para o orçamento europeu, as conservas, se já em Portugal tem o peso que tem, a nível europeu o peso é perfeitamente residual. E isso tem permitido que uma série de países asiáticos tenham visto reduzidos e, em alguns casos, anulados os direitos aduaneiros para entrar na Europa. É o Laboratório de Controlo de Qualidade. Avaliamos as matérias-primas na recepção, avaliação do grau de frescura do atum e da cavala, as condições do transporte, a temperatura a que o pescado é recebido, analisa-se o azeite, os pesos, é efetuado o controle da cravação e no final aqui no laboratório é feito o controle do produto acabado para validar todo o processo. Este é um centro de investigação que, sobretudo, trabalha com a valorização de subprodutos e também nas indústrias das conservas para termos um produto maravilhoso dentro de uma lata pequena. Naturalmente que temos que cortar muitas porções e geram-se muitos subprodutos e resíduos. Até agora muitos deles vão apenas para a alimentação animal e alguns deles são rejeitados. Obriga-nos a pensar na reutilização e na valorização daquilo que desperdiçamos, bem como também na redução de desperdícios. Naturalmente que as conservas vão continuar a ser feitas com a grande qualidade que temos hoje em dia, mas para que possamos ter a conserva, rejeitamos cerca de 50% a 60% da matéria-prima. É uma grande perda de nutrientes e de fonte e que nós queremos, nos próximos anos, reutilizar completamente. Mas também queremos, acima de tudo, que aquilo que sai de poluição destas indústrias passe a ser reutilizado. Primeiro, recuperando mais água para a própria indústria, levando a um menor consumo de água pública e, por outro lado, a limpar os efluentes para termos efluentes mais limpos e com eles fazer mais valor. A Comur chegou há 75 anos, essencialmente para produzir enguias, para organizar a produção artesanal que havia de enguias e que as senhoras vendiam nas feiras aqui das redondezas e alguém decidiu e bem começar a organizar aqui neste espaço essas senhoras para que não vendessem só nas feiras, mas para que pudessem criar conservas e vender em todo o mundo. Nós baseamos a produção da Comur muito para o produto que é vendido nas nossas lojas. Temos lojas em todo o país. Exportamos também alguma coisa, mas exportamos em condições que nós achamos que são minimamente rentáveis, porque senão não vale a pena. Temos essa possibilidade, temos essa capacidade. E é isso que achamos que a indústria conserveira portuguesa tem que fazer. Mudar o paradigma. Portanto, há aqui uma questão de mentalidade, de filosofia, que achamos que tem que mudar. E até para podermos premiar todos aqueles que colaboram connosco, desde os empregados aos fornecedores, achamos que toda a cadeia tem a ganhar com isso e é essa a nossa filosofia. E tivemos a ousadia de abrir uma loja só para vender enguias da Mortosa na esquina da Rua da Prata com a Rua da Conceição, em Poena Baixa, Palmalina de Lisboa. As coisas correram bem e, entretanto, começamos a desenvolver outros projetos. O primeiro dos quais foi a coleção Valor do Tempo. São latas de sardinha, todas litografadas, tem todos os anos, desde 1916 até 2016, na altura em que foi criada. Foi uma grande ousadia da nossa parte para abrir uma loja de sardinhas no centro do Rossio, no centro de Portugal. Além de utilizarmos as melhores matérias-primas, não usamos aditivos de qualquer espécie nas nossas conservas, usamos tudo produtos naturais. Portanto, a qualidade é fundamental. Por exemplo, temos um produto que é o ouro português, que é uma lata de conserva, mas que tem a forma de um lingote de ouro, que é uma nova forma de lata que não existia. Temos de estar junto do consumidor. Não adianta produzirmos se não tivermos mercado para vender os nossos produtos a preços condignos, a preços que sejam interessantes para toda a cadeia. Minha matéria-prima encontra-se a nadar em parte incerta. Não sei onde ela está, não sei que tamanho vai ter, não sei se são cavalas ou biqueirões, ou se são sardinhas, ou se vai haver uma dificuldade de comprar atum.
nunca sabemos nada. É uma indústria um pouco atípica em relação às outras, não é? Tarramis é uma empresa muito antiga, ao ser muito antiga tem muitos mercados e muitas marcas, como, por exemplo, a Cocaine, não é? Que é líder, digamos, na Bélgica. Há tempos comprámos a marca Bert, não é? Que também tem uma faixa de mercado interessante. Na empresa há várias forças. Uma das forças é a marca. A marca que temos possibilidade e tem reconhecimento mundial, não é? A nível dos 5 continentes onde exportamos, estamos sempre, digamos, com uma boa imagem do país. Esta fábrica é um pouco o retrato do que nós queríamos fazer. Uma das políticas da empresa era de criar o seu entesouramento, não é? Para ter possibilidades numa altura difícil avançar. Nós começámos a fazer esta fábrica em 2013. Em 2013 o país estava parado. Esta fábrica tem uma possibilidade de sextuplicar a produção. Eu considero que se pode fazer industrial, mas sempre industrial bom. E temos, efetivamente, a arte de bem fazer. Com certeza que temos produtos nossos de Ramis, mas, de uma maneira geral, posso lhe dizer com muito orgulho que a indústria portuguesa trabalha muito bem. Portugal e os meus colegas todos, digamos, no país, temos conservas melhores que os outros. Além de sermos percepcionados como as conservas de melhor qualidade que existe no mundo, temos que saber usar isso de forma única lá fora. As conservas portuguesas sempre tiveram uma grande notoriedade e um conceito de qualidade muito elevado. Eram muito apreciadas no mercado inglês, um mercado bastante exigente em termos de qualidade dos produtos, no mercado alemão, no próprio mercado francês. França, que foi a gênese da indústria conserveira no século XIX. Depois deste impacto dos anos 70 e dos anos 80, a verdade é que a indústria conserveira portuguesa sobreviveu, alicerçando-se naquilo que, afinal, desde a segunda metade do século XIX, quiçá desde a época romana há 2000 anos atrás, sempre a tornou distintiva de todas as outras conservas produzidas na bacia do Mediterrâneo. É a sua qualidade. A qualidade da matéria-prima, do peixe desta nossa fachada atlântica, da qualidade do saber fazer dos operários e dos industriais conserveiros, e por isso, apesar de mais cara que as conservas do norte da África, a verdade é que a conserva portuguesa conseguiu sobreviver e impor-se, nomeadamente em mercados exigentes.